No início da CPI da pandemia, o meu sentimento era um sentimento de revolta, porque nós tínhamos algumas suposições a respeito de Bolsonaro e essas suposições foram se confirmando ao longo do tempo. Mas hoje o meu sentimento é de incredulidade. Na verdade, eu estou em choque com os documentos que o antagonista recebeu hoje, teve acesso hoje. Porque Bolsonaro, ele é o nosso inimigo. Ele é declaradamente um inimigo do povo, que transformou o governo federal em uma organização criminosa, com o objetivo de nos matar. Ele quer que a gente se contamine. Porque a força do Bolsonaro, a ação do Bolsonaro, melhor dizendo, não foi uma ação isolada no cercadinho, ali do Palácio da Alvorada, ou com discursos na televisão, ou com postagens dele. Não! Bolsonaro mobilizou todo o governo, para que nós fôssemos contaminados. Eu sei que a gente já tinha, mas é muito provável que isso de fato tivesse acontecido. Tudo bem, mas agora nós temos documentos. Documentos que atestam isso. Reportagem do antagonista. Documentos mostram que Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, foi usado para disseminar fake news sobre a pandemia. Fundação ligada ao MRE promoveu encontros com youtubers bolsonaristas e integrantes do Ministério de Saúde paralelo. Os documentos enviados à CPI e obtidos pelo antagonista mostram que a estrutura do Ministério das Relações Exteriores foi usada ao longo do ano passado para disseminar notícias falsas, criticar estudos científicos e sabotar medidas restritivas no enfrentamento da pandemia. Isso é sério, porque é toda uma estrutura do Estado, toda uma estrutura republicana sendo usada para nos prejudicar. Sendo usada para nos prejudicar. E nós vimos no depoimento do Witzel que teve um monte de mentira ali, um monte de mentira, mas tem uma coisa ali que eu acredito que seja verdade. Uma das poucas coisas. Que foi a atuação da milícia do Rio de Janeiro, atuando na cidade para que as práticas de distanciamento e fechamento de comércio não dessem certo. A milícia do Rio de Janeiro, junto com alguns deputados, conforme foi dito pelo Wilson Witzel, agiu para quebrar o distanciamento, reabrir comércio na marra, com protestos. Então é toda uma estrutura criminosa para que as pessoas se contaminassem. Seja com a milícia ou inclusive com as próprias estruturas republicanas. Isso é sério, pessoal, mas é muito sério. Porque nós vimos o que aconteceu com Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, quando ela tomou a vacina, ela foi criticada. Porque os apoiadores dela já estão decididos a não tomarem a vacina. Essas pessoas têm sangue nas mãos. Tem sangue. Porque se um apoiador deles, influenciado pelas falas, influenciado pelas mentiras, decidiu não tomar a vacina, pegou o vírus e morreu, essas pessoas são culpadas. O problema é que nós nunca vamos ficar sabendo disso. É um crime que você não consegue obter a prova do ato final, que é a morte das pessoas. Mas o governo se transformou nisso. O governo se transformou numa organização criminosa para que nós nos contaminássemos. E a CPI está mostrando isso. E é por essa razão que cada vez mais nas sessões é falado sobre o crime contra a humanidade e tribunal em Haia. Porque essas pessoas precisam ir. Bolsonaro usou a estrutura com o dinheiro público, o nosso dinheiro, para nos matar. Ele é o nosso inimigo. Vamos continuar aqui. Uma rodada de conferências virtuais organizada pela Fundação Alexandre de Gusmão, sob o título Desafios e Perspectivas para o Brasil no pós-pandemia, deu palco para integrantes do Ministério da Saúde paralelo, assessores e blogueiros bolsonaristas, inclusive aqueles investigados no inquérito dos atos antidemocráticos. Dentre os palestrantes estão o assessor internacional Felipe G. Martins, que vai prestar depoimentos à CPI, o blogueiro Alan dos Santos, além da juíza Ludmila Lins Grilo. O antagonista cruzou as informações enviadas à CPI com os documentos e vídeos divulgados pelo próprio MRE. Um dos encontros virtuais, realizados em 2 de junho, reuniu Arthur Weintraub e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde no Ministério da Saúde, Hélio Mangotti Neto, que toda hora é citado na CPI, que condenam o uso de máscaras e defendem a cloroquina. Olhem só o que o Arthur Weintraub falou. Em ação promovida pelo Ministério das Relações Exteriores. Eis que surge um remédio que em outras pandemias foi utilizado e é utilizado há 70 anos, cloroquina ou hidroxicloroquina, como queiram. O presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil chegaram a defender o uso do remédio e começou um negócio refratário completo pelo mundo. A cloroquina é ruim, a hidroxicloroquina é veneno, não se pode tomar, é um contrassenso absoluto, diz Weintraub na ocasião. Angotti complementou. Nós chegamos
quando a gente faz uma análise de impacto político, econômico e cultural, é uma situação muito interessante. Interessante entre aspas. Isso é pouco assustador, isso é um pouco assustador na verdade, em que vizinhos já se sentem no direito de ver alguém passando sem máscara e fazer uma denúncia para a polícia. Isso é praticamente a vigilância do quarteirão lá em Cuba. Assim, é assustador. É assustador. O Ministério, juntamente com o governo como um todo, porque Paulo Guedes também não quis comprar vacina, pelo que foi dito em outros depoimentos, se transformou numa organização com o objetivo claro de nos contaminar com o vírus. A CPI vai culminar na prisão de algumas pessoas. A grande questão é, por que essas pessoas agiram dessa forma? É uma pura ideologia atrelada a uma burrice, a um fanatismo? Ou o mais provável? Havia interesses particulares e muito dinheiro envolvido. É por isso que a CPI acertadamente está pedindo para ter quebra de sigilos bancários de algumas pessoas, dentre elas a doutora Mayra Pinheiro, também Carlos Wizard, o empresário, que vai ter o passaporte apreendido para não poder fugir do país, para não poder sair do país. E ele tem que prestar depoimento na CPI. Conseguiu um habeas corpus para não falar nada que possa incriminá-lo, mas tem que ter quebra de sigilo. Nós temos que saber se os laboratórios, se os produtores dos medicamentos que foram utilizados no kit Covid financiaram essas pessoas. Porque a EMS, que é a produtora de um dos medicamentos do kit Covid, declarou que teve um lucro maior do que na média no ano passado. Vamos continuar investigando tudo isso porque é muito sério. Mas é chocante que o governo tenha se transformado numa organização criminosa e que Bolsonaro seja abertamente um inimigo do povo. O nosso inimigo. Clique no gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e no Twitter, @ProfiléuOficial.